Boa noite, queridos irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com vocês. Hoje, mais um domingo, dia do Senhor, dia de a gente adorar ao nome do nosso Deus, Rei majestoso que és. Devido a Ele toda a nossa adoração, nós devemos a Ele todo o nosso louvor. Nós somos chamados por Ele para sermos seus adoradores. E é isso que nos traz aqui, todo dia de domingo, dia que Ele escolheu para a gente louvar e adorar o seu santo nome. Vamos começar lendo aqui o Salmo 22. Abra sua Bíblia, vamos ler este salmo inteiro. Salmo de número 22. Vamos ler de maneira alternada, bem tranquilo, para apreciar bem as suas passagens. Salmo de número 22 é um salmo longo, extenso, mas vale a pena nós lermos ele na íntegra. Salmo 22, vamos ler de maneira alternada, diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livrastes. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, o próprio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me faz nascer e me preservaste, pensando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega no céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam, transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sorte. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer. Livra a minha alma da espada e das presas do cão da minha vida. Salva-me das costas do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai, glorificai vós todos descendentes de Jacó, reverenciai vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor, na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor
os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a Ele se converterão os confins da terra. Perante Ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, e Ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor à geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Amém, amém. O texto nos afirma muitas coisas importantes, dentre elas, ele diz no verso 6, mas eu sou o verbo e não o homem, e o próprio dos homens e desprezado do povo. Esse salmo messiânico, falando de Jesus, dizendo da forma como ele se pôs entre nós, dessa forma, nos chamando a servi-lo dessa forma, nos chamando a olhar para ele nessa sua humildade e seguir. E lá no verso 22 vai dizer: meus irmãos, declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai vós todos. É assim que o Senhor fez, é assim que Jesus se colocou entre nós. Homem humilde, o pobre dos homens, desprezado por eles, mas ele promete, declara neste salmo, diante dos louvores, glorificaremos assim o nome de nosso Deus. Que assim possa ser na nossa vida e aqui neste culto também. Nós vamos orar ao Senhor. Eu convido mais uma vez a Iraci para fazer essa oração de adoração ao nosso Deus. Senhor meu Deus, grande, soberano e amado. Obrigada, Deus, pelo tempo que já passamos aqui nessa casa, pelo tempo que vamos passar. Queremos, ó Deus, a tua presença sobre a tua igreja, Pai. Então, fiz nós, Senhor, a prestar atenção na palavra, na mensagem da tua vida. Seja, Deus, com cada família representada, Senhor, com aqueles que aqui não estão, Senhor, sabe da vida de cada um, Senhor. Que aonde eles se encontram, Pai, eles estejam, Pai, e erguemos, Senhor, a voz da oração aqui, Senhor, e agradecendo, Senhor, por todas as vezes que erraram. Amém. Fica conosco, Pai, no decorrer deste culto, gratidão aqui, e que cada ato aqui nesta noite, Senhor, seja somente para a honra e glória do teu nome. Amém. Querido Deus, fica conosco, Pai, abre nossos corações, a nossa mente, para assim, ó Pai, estarmos presentes contigo na tua casa. Esta oração que faça agradecida em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o hino, irmãozinho, 164, nome precioso. Vamos ficar de pé? Jesus amado Deus, Rei dos Senhor eterno, Deus na terra, Deus dos céus, nome bom dos céus, faz criança do porvir, nome bom dos céus. Contigo o nome de Jesus o Salvador, este nome dá conforto, hoje e sempre onde for, nome bom do céu, faz criança do porvir, nome bom.
Amém. A igreja pode sentar, por favor. Vamos fazer a leitura agora do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versos 20 a 30. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Nós vamos ler os versos 20 a 30. Eu vou ler o texto da igreja, então preste bastante atenção nessa leitura. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versos 20 a 30. Diz assim: Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo, vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até os céus? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teriam ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste dessas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O texto está nos ensinando sobre arrependimento. A gente vê os ais das cidades impenitentes. O Senhor Jesus falou que haveria maior rigor naquelas cidades, porque foram feitos diversos milagres ali, e mesmo assim não se teve arrependimento. Mas o Senhor nos ensina que tudo isso foi dito ali, foi pregado ali, mas parece que não inculcava nas cabeças deles. E o Senhor diz: olha, vocês são bem-aventurados por isso, porque o Senhor os revelou tudo isso aos humildes. Aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo, para que a gente possa olhar o que foi feito e ter arrependimento, e se arrepender do que a gente fez de errado. Que a gente possa ser humildes como Jesus, obedientes como Ele, para que a gente possa observar o que Ele fez, o que Ele falou, e ser servos arrependidos. Nós vamos orar agora, irmãos, clamando a Deus por perdão de pecados, clamando a Deus para que o Senhor nos perdoe, para que os nossos pecados sejam por Ele apagados, para que a gente possa ter uma vida de humildade e obediência diante do Senhor, e para que a gente ache descanso para a nossa alma, como diz o verso 29. Para que a gente possa aprender com essas cidades que não se arrependeram, que a gente possa se arrepender de tudo que a gente fez. Nós vamos passar alguns instantes orando silenciosamente ao Senhor, e depois vou pedir que o Denilson fique de pé e faça uma oração de arrependimento de pecados. Vamos orar? Senhor Jesus, diante da Tua presença nesse momento, ó Pai, nós nos colocamos diante de Ti e cremos, ó Deus, que o
Senhor é fiel e justo para nos perdoar, porque, ó Pai, sabemos que o nosso pecado tem nos distanciado de Ti, ó Pai, e já não queremos mais ser igual, queremos ser restaurados por Ti, ó Pai. E se há em nós ainda algum pecado que confessamos diante de Ti, que o Senhor coloca nos nossos dentes, para que assim colocamos diante do Senhor, para que assim o Senhor nos perdoe, para que assim as nossas orações cheguem diante da Tua presença, os nossos louvores, como aroma suave diante de Ti, na Tua presença, Pai Santo, não pelos nossos méritos, mas sim pela Tua graça. Que o Teu Santo Espírito esteja pairando sobre a vida de cada um aqui nessa noite. Que todo ato desse culto, ó Pai, nós estamos consagrando ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe segundo a Tua vontade e querer. Seja abençoando aqueles que também não estão aqui, ó Pai, que o Senhor esteja visitando a cada um. Que o Senhor esteja colocando, ó Pai, no coração de cada um o desejo, o amor, a vontade de estar na Tua casa, para bem dizer o Teu santo e glorioso nome. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, essa cidade. Que o Senhor esteja, ó Deus, colocando assim na nossa boca, ó Pai, palavras sábias, palavras assim, ó Deus, que venham fazer diferença para transmitirmos, para anunciarmos a Tua palavra aos nossos colegas, aos nossos vizinhos, ó Pai, nos dar sabedoria, ó Pai, para anunciar a Tua palavra. Ó Pai Santo, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito. Nos abençoe agora, nos perdoe em nome de Jesus. Amém, amém. Certos da misericórdia e graça do Senhor, nossos pecados estão perdoados. E diante disso nós vamos louvar a Ele, porque Ele é digno de todo louvor. E é assim que cabe bem nesse dia, na alegria de servir a esse Deus bondoso, que é misericordioso, maravilhoso, que a gente possa louvar a Ele nesse momento. Vamos ficar de pé e adorar o Senhor com dois cânticos espirituais. Esse primeiro cântico chama Quebrantar. É muito bom a gente poder se colocar diante do Senhor, olhando para Ele, o que Ele fez por nós, de uma maneira humilde. Eu acho que esse cântico tem muito a nos dizer hoje na mensagem, para que a gente possa olhar para o nosso Salvador, aquele que se colocou na cruz do Calvário por nós, para mostrar o amor do Pai, e que diante disso a gente possa olhar para essa cruz e tomar esse exemplo de Jesus. Nós vamos cantar agora, Quebrantar.
toda a nossa adoração ao Senhor, de maneira com que Ele seja louvado. Vamos lá. A água está bem cheia desse. Depois a gente.
Senhor, porque o Senhor é santo e digno de ser louvado, Pai. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos chamar as crianças à frente antes que elas se afogem. Pode vir. O Robson já foi pegar a comporta, está entrando bastante água, mas ele foi pegar a comporta lá, depois a gente passa a roda, né? As crianças estão aqui, vão para a salinha hoje, cultuar lá da sua forma, da sua maneira, né? Uma palavra mais dedicada para elas, né? Com todo carinho. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por essas crianças, ó Deus, que aqui estão. O Senhor, ó Deus, de graça. O Senhor, ó Deus, de condições, ó Deus, delas aprenderem um pouco mais acerca da Tua palavra. Louvado seja o Teu santo nome, ó Deus. Que a gente possa ser serva do Senhor, instrumento Teu nas mãos delas, ó Deus. Nós te louvamos por isso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe as crianças, podem ir. Eu esqueci de chamar quem quisesse trazer os dízimos e ofertas, né, na hora do louvor, mas depois a gente vai cantar mais um hino, né, aí pode trazer. E eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 11. Abra a sua Bíblia comigo, Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 11. Nós estamos numa série, não é mesmo? Uma série sobre a alegria de servir a Cristo, a alegria de servir a Cristo, e uma mente submissa é o tema de hoje, né? Uma mente submissa. O problema será rápido, a gente encerrar, a gente resolver esse problema aqui, mas vamos continuar aqui, né? Mesmo assim, não tem problema. Uma mente submissa. Vamos ler o texto de Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 11. Diz assim o texto: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, pela tua bondade. Que o Senhor, ó Deus, faça com que nós possamos compreender cada vez mais acerca desse texto e acerca da submissão que nós devemos a Ti, ó Deus, diante da nossa mente, diante do que somos. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. O cristão, ele é alertado pelas Escrituras a tomar cuidado com os lobos, né? Muitos lobos estão aí à espreita para destruir o rebanho de Deus. Em Atos capítulo 20, verso 29, diz assim: eu sei que depois de minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes. Olha que perigo, né? E Paulo ainda afirma que eles não pouparão o rebanho de Deus. Se nós não prestarmos atenção, é isso que acontece com a nossa vida. Lobos vorazes tentam penetrar para destruir a vida da igreja. Lembre-se que lobo não tem cara de lobo. Lembre-se que o que se caracteriza um lobo é a sua pregação. O lobo muitas vezes ele vai pregar acerca do que você deve crer acerca de você mesmo. E ele nunca vai apontar a sua vida para Cristo. O lobo, ele vai falar de você para você mesmo.
Ele vai pregar o que você tem na sua vida para você crer e para você ser o que você é e nunca ter mudança de vida. O problema é que quando a gente começa a pensar assim, diante dessa pregação do lobo, a gente acha que a gente tem que levar vantagem em tudo. A gente acha que nós podemos fazer o que for e determinar as coisas para Deus e falar: Deus, eu tenho direito a isso, e querer ser mais especial do que Deus. Se você estiver pensando assim, meu irmão, que você é o centro de todas as coisas e que você tem o direito de todas as coisas, você vai acabar se distanciando do que é ser cristão. Você vai acabar se distanciando do que é ser igreja. Perceba que esse egoísmo terrível pregado pelo lobo, ele é o mal que está destruindo as igrejas do nosso país, fazendo com que os crentes vivam tristes, fazendo com que os crentes vivam achando que eles podem todas as coisas. Mas existe uma solução para isso. Existe uma solução para as nossas igrejas. E nós podemos corrigir esse nosso pensamento errado diante deste texto que Paulo nos escreveu, diante deste maravilhoso hino que Paulo aqui compôs. E nós podemos refletir isso, meus irmãos, com base no exemplo de Jesus. O texto de Filipenses tem uma ordem para nós hoje aqui, e a ordem para você é: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Essa é a ordem para nós. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Você precisa ter o mesmo sentimento que houve nele. O interessante aqui é que essa palavra sentimento, ela seria melhor traduzida, melhor compreendida por nós, se fosse pensamento. Seria melhor assim, tenham em vocês a mesma maneira de pensar que houve em Cristo Jesus. Essa seria a melhor forma da gente interpretar e traduzir esse texto. Meu irmão, preste bastante atenção. Você só pode ter a verdadeira alegria que Jesus promete quando começar a pensar igual a Ele. A ordem do texto é essa: pense igual a Jesus. Nós, como crentes, nós já possuímos Jesus no nosso coração. Isso é verdade. 1 Coríntios 3,16 diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Cristo habita em você, isso é verdade. O seu coração está preenchido de Jesus. Mas o que Ele pede aqui nesse texto é: tenha agora o mesmo pensamento que Ele. Transforme a sua mente. Olha, não dá para entender uma pessoa que se declara cristão e ela não quer se parecer com Cristo. Não dá para entender isso. Não dá para entender uma pessoa que se diz crente e não quer se comportar como Cristo. Não dá para entender. A nossa mente precisa ser transformada a cada dia. Paulo vai dizer lá em Romanos 12, 2, né? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Quer experimentar essa alegria na sua vida? Então, transforme, renove a sua mente a cada dia. Se você buscar transformar a sua mente, você vai parar de pensar só em você. Você vai parar de pensar só no que eu posso determinar para Deus, no que eu posso ganhar com isso. Você vai começar a pensar mais no seu irmão. Porque somente com uma mente submissa, uma mente igual a de Cristo, é que nós vamos poder ser humildes e poder receber toda a maravilhosa graça e bondade prometida por Ele, pensando assim no próximo.
A palavra de Deus, meus irmãos, é repleta de promessas maravilhosas. Repleta. Mas essas bênçãos são dadas àqueles que se comprometem a viver como Cristo. Aqueles que se comprometem a viver diante do seu exemplo. As atitudes de Cristo provam que ele foi humilde e obediente, fazendo tudo para a glória de Deus. E a gente precisa imitar. A gente precisa imitar o que o Senhor fez. E o que o Senhor fez que nós devemos imitá-lo? Olha aí no verso 6, mais uma vez. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A primeira coisa que nós devemos entender aqui, antes de caminhar para o exemplo de Cristo, é que Cristo é Deus e Ele sempre foi Deus. Esse texto aqui não está dizendo sobre a essência de Cristo. Ele não está falando sobre que Cristo deixou de ser Deus. Não é isso. O que esse texto relata é sobre a forma da aparência de Cristo. Ou seja, um rei, para ter toda a sua majestade, ele precisa ter a aparência de rei. Um rei sem a sua coroa, sem o seu cetro, sem a sua capa, sem o seu trono, ele não tem aparência de nada. É uma pessoa comum. O que Jesus fez por nós foi isso, é abandonar a sua aparência de rei, mas nunca deixou de ser rei, nunca deixou de ser Deus. E assim, ele assumiu a forma de homem, de servo. A aparência dele não era mais a aparência real, mas a aparência de um homem comum. Jesus Cristo nunca poderia deixar de ser Deus, porque a sua essência não muda, mas ele manteve a sua majestade escondida. A sua majestade ficou escondida em toda a sua glória. Jesus Cristo, ainda sendo Deus, Todo-Poderoso, se esvaziou, se humilhou, conforme esse texto nos diz. A humildade de Cristo foi ele descer do mais alto e elevado e sublime lugar, o lugar de destaque, de glória que era devido a ele, por amor aos seus, por amor daqueles que ele chamou, por amor daqueles que o Pai deu a ele. Bom, diante de tudo isso, como que nós podemos imitar a Cristo? Tendo o mesmo pensamento humilde que ele teve. Diferentemente de Jesus, nós nunca tivemos uma posição de destaque, de majestade como ele teve. Mas o que cabe a nós é abandonar todo o egoísmo. E assim como diz o verso 3, aqui um pouquinho acima do que nós lemos, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. O que o texto diz quando ele nos ordena ter o mesmo pensamento de Cristo? É essa humildade. É sermos humildes. Precisamos, assim como Jesus, pensar de maneira humilde, agir de maneira humilde e servir os outros antes de nós mesmos. Como isso está em falta hoje em dia, meus irmãos? Como isso está em falta nas nossas igrejas? A gente precisa pensar melhor sobre isso. Os crentes de hoje em dia estão achando que são maiores que Jesus. Os crentes de hoje estão achando que eles têm mais privilégios do que Jesus. Precisamos mudar a nossa mente. Precisamos compreender que nós somos chamados ao exemplo de Cristo. A primeira coisa que nós precisamos ter é humildade. Para sermos humildes como Cristo. E a segunda coisa que nós devemos fazer para imitá-lo é nos tornar obedientes até o final.
O texto diz assim mesmo, verso 8, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O Senhor Jesus foi obediente ao Pai até o final. Ele mesmo diz lá em João 4,34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa obediência de Jesus, que foi até o final, foi até literalmente a sua morte, deve ser um exemplo para nós. Sabe, meus irmãos, às vezes os crentes são especialistas em fazer discursos de desculpa para não obedecer. Eu não vou obedecer isso, mas é por causa disso, daquilo, e inventa uma história. Nós somos assim. Se a gente quer ser igual a Cristo, se a gente quer obedecer o que a palavra diz, nós temos que obedecer por completo, até o fim. O cristão de hoje arruma desculpas para não obedecer. Meu querido irmão, você precisa obedecer o que a palavra de Deus diz completamente, sem limites, até o final. Precisamos parar de arrumar desculpas e se colocar diante de Jesus para obedecê-lo até o fim. E a recompensa, Jesus promete. E ele diz aqui no verso 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Pela graça de Deus, nós podemos ter a certeza de que se preservarmos em nós esse pensamento humilde de obediência, colocando isso em prioridade na nossa vida, o Senhor Jesus vai nos recompensar assim como Ele foi. E qual foi a recompensa de Jesus? A recompensa de Jesus foi glorificar o Pai. E Ele diz, para a glória de Deus. Toda a recompensa que Ele recebeu, a alegria de Jesus, era simplesmente glorificar a Deus. Se a gente fizer isso, se a gente se colocar como cristão obediente, humilde, nós vamos ter essa recompensa da alegria de glorificarmos a Deus. Meus queridos irmãos, essa é uma promessa bíblica muito conhecida. Lá em Mateus 23, 12, quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, mas aquele a quem si mesmo se humilhar, será exaltado. E a forma de Deus nos exaltar é glorificando a Ele mesmo. Quando nós olhamos para essa maravilha, essa esperança maravilhosa de sermos exaltados pelo Pai em sua glória, o sofrimento deste mundo não vai mais roubar a nossa alegria. Quando a gente entender que nós somos criados por Deus para glorificar o seu nome, e nós fomos criados por este propósito, tudo que este mundo trouxer para roubar a nossa alegria, para tirar a nossa felicidade, para tirar a nossa paz, vai cair por terra. Porque a nossa alegria, a nossa exaltação será essa, de glorificar a Deus. Essa é a nossa alegria. É isso que está proposto para nós, se tivermos a mente transformada, reprogramada, a sermos humildes com Jesus. Meus irmãos, o mundo é cheio de lobos vorazes, tome cuidado. Eles querem fazer você pensar que você é o centro de todas as coisas, que você é o centro até mesmo de Jesus. Tudo isso é para destruir a igreja, porque isso faz crentes egoístas, que não pensam no outro, que não pensam no próximo, e assim destrói a igreja de Deus. Você quer ser alguém alegre? Você quer ter verdadeiramente a alegria, a exaltação de Deus? Saiba, para isso você precisa ter a mente humilde e obediente até o fim. Seja humilde como Ele foi, e Ele seja obediente como Ele foi. Ame seu próximo, sirva a Deus, e certamente você vai experimentar essa alegria. Que Deus assim nos abençoe. Amém?
Nós vamos cantar o hino para encerrar. O hino 263, Cruz de Cruz. Se for possível, ficar em pé. Se não. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo dia, pela Tua bondade, pela Tua graça. Obrigado por podermos estar aqui hoje, neste culto, ó Deus, solene ao Senhor, louvando e aprendendo um pouco mais de Ti. Ó Senhor, que a nossa vida seja uma vida voltada para a Tua glória, Deus. Que a nossa vida seja uma vida de humildade, ó Pai. Uma vida de transformação a cada dia. Permita que a nossa mente não fique cauterizada, ó Deus, com o que nós já somos, com o que nós já construímos, mas que possamos mudá-la, Deus, para assim sermos obedientes ao Senhor até o fim, ó Deus, obediência completa até o final. E que nós possamos, ó Deus, não começar somente bem, mas que possamos terminar a nossa carreira bem, de
de maneira a ter uma mente, ó Deus, da qual ela se reflita no Senhor, que ela reflita, ó Deus, os seus pensamentos. Permita-nos, ó Pai, que através do Espírito Santo de Deus, a nossa mente seja transformada pelo Senhor. Nos ajude, ó Deus, a pensar como o Senhor pensou. Nos ajude, ó Deus, a conhecer melhor o Senhor. E que isso seja para nós, ó Deus, alegrias perpétuas, ó Pai, para glorificarmos o Teu nome em todo o tempo. Ó Senhor, que assim o Senhor seja exaltado em nossa vida. Que o Senhor seja exaltado através de nós. E que possamos glorificar o Teu nome com o nosso ser, com tudo que somos, ó Deus. Muito obrigado por isso, ó Pai. Nos abençoe. Ó Senhor, clamamos a Ti, ó Deus, agora, pela vida do pastor Felipe, ó Deus, que não se sentiu bem essa semana. Que o Senhor dê a ele a Tua graça, ó Pai. Que o Senhor tire dele, ó Deus, esse mal-estar tremendo que ele está passando, ó Pai. Ajude, ó Deus, também na vida do Danilo, ó Pai, do seu filho, que precisará fazer uma cirurgia agora no mês de fevereiro. Cuida dele tão jovem, ó Deus, apenas 12 anos, mas que o Senhor possa dar a ele toda a graça, Pai, para ser levantado pelo Senhor, ó Deus. Abençoe também a Dona Maria, ó Deus, que ela possa marcar logo essa cirurgia, Deus, que ela possa ter, restabelecer logo o seu altar, ó Deus, tirar essas dores dela. Dê graça à nossa irmã querida, ó Deus, que o Senhor possa abençoá-la, Deus, em tudo. Ó Senhor, e ainda clamamos a Ti, fortaleça a nossa igreja, Pai. Dê à nossa igreja a Tua graça, para que ela continue aqui, ó Deus, forte neste bairro, nesta cidade, e iluminando a boa luz de Cristo em todo lugar, Pai. Nos despeça agora em paz, possamos voltar aos nossos lares em segurança, Deus. E que o Senhor possa nos conduzir toda semana dessa forma, Pai. Muito obrigado por isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Querida família de Deus, aqui reunida aí de paz e em paz. Que o Senhor Deus, o Deus da aliança, ilumine o seu caminho. E que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você, hoje e para todos sempre. Amém.